Sejam bem-vindos ao quarto encontro da Oficina de Literatura Contemporânea Poetas das Redes, o FLITCOM. O tema para esse encontro de hoje é Poetas Brasileiros Contemporâneos da Web, com destaques dos poetas Fabrício Carpinejar, Zaque Magiese, Igor Pires e Riane Leão. Vamos iniciar aqui com uma breve biografia do Igor Pires, o autor do livro de ficção nacional mais vendido no Brasil em 2018, do livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Alguns de vocês podem até ouvido lido ou lido. Por que há o direito ao grito? Então eu grito. A frase de Clarice Lispector é um dos motores de Igor Pires da Silva, de 23 anos, idealizador do perfil Textos Cruéis Demais. Eu escrevo melhor do que eu falo. Tenho dislexia. Então escrever poesia é o jeito que eu encontrei de gritar no mundo, diz Igor, o rapaz natural de Guarulhos, São Paulo, que hoje estuda comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou a escrever ainda na infância, mas ao enfrentar uma depressão que a poesia ganhou a sua função de ferramenta de sobrevivência. Durante um trajeto de ônibus voltando da faculdade em 2016, a frase "textos cruéis demais para serem lidos rapidamente" surgiu em sua mente. Na época, ele já escrevia poesia com outras 4 amigas, grupo que se conheceu através da rede online Turbo. Então aqui nós temos um texto dele, né, do seu livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, e aqui está a imagem do Igor Pires para vocês conhecerem. Então aqui é a leitura do texto poético dele. Aprender a estar só, antes de querer aprender, a estar de novo com alguém. Essa é a lição que o tempo nos tem. Essa é a lição que o tempo tem me deixado, porque quem sempre fica sou eu, mais ninguém. Então, são textos poéticos, tem melodia, tem sonoridade, musicalidade, não tem uma estrofe como padrão de um poema e também não tem rima, mas é um texto poético, é profundo, é reflexivo, é um discurso embelezado e tem a função social de comunicar belarmente e de deleitar o nosso leitor. E é uma poesia digital, né? Uma poesia escrita diretamente para as redes sociais. A perspectiva literária sobre o Igor Pires e suas obras. Os leitores, eles geralmente 87% mulheres e 13% homens, na maioria está entre os 18 e 44 anos. Os temas da poesia do Igor Pires é Amor, Perda, Autoestima, Superação e Saúde Mental. O livro de destaque deles é o Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que já tem 3 volumes, se eu não me engano. E as inspirações dele é a Ana Cristina César, Caio Fernando Abreu, a Hope Kaur e a Beyoncé. Então, a página nasceu primeiramente no Facebook, antes de chegar adaptada com textos menores e com imagens quadradas ao Instagram. A força da internet atiçou o desejo de Igor migrar para o papel. Ele jogou o sonho de escrever um livro no Facebook, esperando o retorno de alguma casa editorial. Na época não deu em nada. Mandei e-mails para as editoras e recebi muitos nãos, conta Igor. Ele já tinha desistido da ideia quando chegou o decisivo e-mail da Globo Livros, perguntando se ainda tinha interesse em publicar. A proposta da editora deu certo. Em 10 meses na loja, o livro conta com mais de 200 mil exemplares vendidos e se mantém há 36 semanas na lista dos mais vendidos, isso em 2002, segundo a revista Veja. Então, o Igor Pereira iniciou, né, nas redes sociais, no Facebook, depois migrou para o Instagram, e com sucesso, né, com aceite, com deleite do público. Então, ele saiu das redes sociais, ele migrou das redes sociais para o livro físico. Então, é o que volto a reforçar a minha posição enquanto leitora, que o livro impresso não vai morrer, mesmo com a cultura digital, com a literatura digital. E esse é mais um exemplo que reforça essa esperança de muitos leitores.
Aqui, né, nós temos uma imagem do perfil dele no Instagram, textos coesos demais, que eu como leitor eu sigo, né, e aqui temos mais um texto dele. A sua decepção, o coração partido, os traumas que ficaram, não são a história da sua vida. A história da sua vida são todas as vezes que você se levantou depois dessas quedas, mais forte, mais sensível, mais corajosa. A história da sua vida são todas as vezes que você conseguiu extrair o melhor do pior. É a história que você tem que contar. Textos cruéis demais para ser lido rapidamente. Então, o diferencial no próximo livro dele, né, que ele vai lançar agora, está previsto para o ano que vem, é a parceria com suas amigas, que serão 3 partes, uma de cura, outra de amor e outra de perdão. Com 3 pessoas olhando para os temas, contou Igor. Igor afirma que um coletivo, já que tem outra formação, opta por não assinar os poemas por um motivo simples. A palavra tem mais peso do que a assinatura. Não quero ser maior que a poesia, diz ele. Não fazemos poesia em troca de likes. O propósito é falar de assuntos que tocam o leitor. E os likes é somente uma consequência, não é? Então, essa é a verdadeira função social da poesia e deve ser o objetivo do poeta, né? Falar de assuntos que tocam o leitor, levar uma mensagem através da beleza pura da poesia. Agora, uma biografia resumida da Ariane Leão, a imperatriz do empoderamento feminino nas redes sociais. Aos 19 anos, a Ariane Leão deixou Cuiabá, na sua cidade natal, e se mudou para São Paulo para fazer faculdade na Universidade de São Paulo, onde começou moda antes de mudar para letras. A metrópole se tornou cenário para a poesia da aspirante à escritora, que passou a colar pelos muros seus versos em cartazes, tipo Lambi Lambi. Hoje, aos 29 anos, a Riane é a feliz autora de um best-seller de poesia, Tudo Nela Brilha e Queima, da editora Planeta, que eu coloquei como referência, se eu não me engano, no segundo encontro, né? Como sugestão de aquisição. Foi destaque na Bienal do Livro e na Festa Literária de Paraty, na Flip deste ano, no caso 2018, e comanda a escola de inglês Odara, voltada para mulheres negras. Então, a poesia da Riane Leão traz esse engajamento social, essa luta de classe, a poesia histórica, social e urbana, voltada simplesmente para a luta de classe no feminismo e das mulheres negras. Então aqui nós temos um texto dela para vocês terem como referência. Celebre a mulher que você está se tornando. Não tape os ouvidos. Ela está te chamando. Ela dança com fogo. Ela é pancada, mas também é doce. Ela sempre foi sua melhor escolha. Ela é tudo aquilo que sobreviveu. Riane Leão. E aqui temos a imagem dela, para quem não a conhece, né? Depois pode estar pesquisando ela também nas redes sociais. Agora a perspectiva literária sobre ela e suas obras. A maioria dos seus leitores é 99% mulher, 10% homens. A maioria está entre os 18 a 44 anos. Os temas da sua literatura são voltados para o amor, autoestima, feminismo e superação. Nós temos o livro dela aqui de destaque, né? Que é Tudo Nela Brilha e Queima. E as inspirações dela é o Islã das Minas, sarau de poesia feminino em São Paulo, a Conceição Evaristo, Lisa, Lucinda e Carme Faustino. Então, as conquistas foram alcançadas ao longo de 10 anos com muitos percalços. A mudança para São Paulo foi bem difícil, trabalhei de tudo para pagar o aluguel, fui recepcionista, garçonete, dei aulas de inglês, conta a escritora. Eu escrevia por hobby. Demorou muito para a poesia ser algo rentável para mim. Assim como muitos escritores, né, aclamados hoje, iniciam-se por hobby até que chegar a um ponto da sua produção ele render um retorno financeiro. A Rapurcaú abriu o caminho para mim. Acho um presente a comparação. Ela é incrível, diz. A literatura ainda é muito branca e estilista. Aí surge uma poeta imigrante, mulher de cor e vira best-seller. A Rupi, para mim e para outras mulheres. A principal semelhança entre a Rupi e a Riane reside principalmente na missão de falar sobre assuntos que a literatura tende a ocultar ou romantizar. Não é fácil ter amor próprio e autoestima. Não somos inabaláveis. Falamos de relações absurdas de racismo, falamos de relações abusivas de racismo, machismo.
mas não ficamos na dor pela dor. A ideia é mostrar que passamos por tudo isso, mas podemos sobreviver. Então, essas duas escritoras, né, elas falam de temas muito difíceis, nós passamos por momentos muito difíceis, todo mundo passa, mas nem todo mundo tem a possibilidade de ir para um psicólogo, para um psiquiatra, para falar dessas questões e superar essas questões. E muitos têm que superar isso sozinho. E quando você tem que lidar com esses problemas sozinho, você isso vai rebater na falta de amor próprio, baixa autoestima, e essas mulheres, mesmo sofrendo o que elas sofreram, elas têm amor próprio, elas têm autoestima e falam desses assuntos que são romantizados tanto nas notícias e na literatura, e elas falam de forma clara e verdadeira para alcançar aquelas pessoas que também sofrem, para levar consolo, acalento e esperança para essas pessoas. Você necessariamente pode utilizar a literatura como uma forma de tratar os seus problemas, as suas dificuldades, a sua falta de amor próprio, a sua autoestima baixa. A poesia pode ser o seu psicólogo, se você permitir. Então é um universo lindo que retrata a realidade e que também retrata os sentimentos de muitas pessoas que passam pelos mesmos problemas que esses autores abordam em suas produções. E aqui estão algumas fotos, né, do Instagram da Riane Leão e mais alguns textos dela. Meu recado às mulheres: contem suas histórias, descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Então, quando uma mulher abre a boca para falar sobre o que ela passou, né, que dá coragem para outras mulheres também se revelarem, expor para fora as dificuldades que passou, os problemas que enfrentou e dar força para essas outras mulheres. Quando parar na frente do espelho, não enumere tudo que te fizeram odiar. Reaja de uma forma diferente. Talvez você só precise agradecer seu coração e seu corpo por ter chegado até aqui, para que eles te mostrem como prosseguir daqui para frente. Então, independente da mensagem que ela deixa, que independente das dificuldades que você passe, o seu corpo e o seu coração reagiu, persistiu e ainda está vivo. Então, você não tem que se prender às dores e sofrimentos que você passou. Você tem que usar isso como um aprendizado que você conseguiu superar, você sobreviveu àquela dificuldade e você tem que seguir em frente. Mas você tem que olhar para frente para um futuro bom, projetar coisas novas que vai fazer a sua existência valer a pena. Você superou aqueles problemas e ainda estar vivo é uma grande bênção. Então você tem a missão, você tem o dever de seguir em frente e viver bem. Agora, nosso escritor, Zach Magiese, o romântico nostálgico, né? Ele Quando ele decidiu criar um perfil no Instagram, Zach Magies, aos 35 anos, já angariava seguidores nas páginas do estranheirismo no Facebook, entendeu que precisava aliar sua poesia a uma identidade visual. Na essência, o Instagram é uma rede de fotos e não de textos, analisa. Como trabalha sozinho e não sabia usar programas de edição de imagem, ele resolveu uma antiga dívida com um amigo que havia comprado dele um violão. O amigo quitou o débito com uma velha máquina de datilografia. Comecei a datilografar e fotografar o texto. Chamou a atenção o estilo antigo num ambiente digital, conta. A troca foi acertada. Segundo o Isaac, até hoje o amigo não aprendeu a tocar violão. Já a máquina lhe serviu bastante. Diz rindo o poeta, que soma quase 1 milhão de seguidores na rede e tem 3 livros publicados que somam mais de 60 mil exemplares vendidos. Então aqui nós temos a imagem de Zach Magiese, para quem não conhece, e um dos seus textos: Confissão. Eu já matei alguns sentimentos, mas foi em legítima defesa. Então, ele é um romântico nostálgico, um romântico não só na questão de romantismo entre um homem e uma mulher, mas um romântico da vida, um romântico das relações humanas, do tratar o nosso sentimento, o nosso eu, fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Então, ele trata com romantismo o fato de eu ser pessoa, de eu ser um ser humano. Aqui uma análise da perspectiva da literatura de Isaac Magiese, né? 86% dos seus leitores são mulheres e 14% são homens. A maioria são entre os 18 e 44 anos. Os temas das suas produções é nostalgia, amor, perda, vida, poesia e mundo digital. E os livros que ele já publicou, né, inicialmente foram O Estrangeirismo, em 2016, e Notas sobre Elas, em 2017.
Textos que ficam quando você partiu também em 2018. Então são as 3 obras que ele já produziu e publicou. As suas inspirações: Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Charles Bukowski, João Luís Borges e Gabriel Garcia Marques. Então, como vocês podem ter visto aqui na fala do Isaac Magiese, ele se destacou justamente para ele unir uma coisa que já era tradicional, que era antiga, que tinha caído em desuso, que era a datilografia, e trazer para um ambiente novo, que era o ambiente digital. Então, a junção dessas 2 características, dessas 2 tendências, foi que resgatou a poesia através das palavras do Isaac Magiese. O perfil online se consolidou como uma série de pílulas literárias batizadas de notas sobre ela. Eram pequenos fragmentos na tentativa de retratar o feminino, diz. Ousado, o autor não se acomodou na ideia de que lhe deu fama e continuou a experimentar formatos e usos da língua portuguesa. Em tom confessional, os textos de Isaac Magiese falam de perda, amor e medo da finitude. Então aqui já entra outra característica que eu falei para vocês da literatura contemporânea, que é o experimentalismo formal também. Isaac analisa que os autores do movimento são jovens, todos experimentando em busca da própria voz. O que gosto no meu perfil é a linguagem. Faço poesia simples para que ela seja democrática e chegue em mais pessoas, diz Isaac. A facilidade da linguagem, contudo, não significa para ele que os textos sejam sem profundidade. Então, ou seja, simplicidade na produção poética não quer dizer que seja um texto sem profundidade. Na verdade, ele consegue atingir a profundidade com uma linguagem muito simples. Quando você costuma ler as poesias do Isaac Magiese, que eu já conheço já faz um tempo, você fala, caramba, é algo tão simples, mas é algo tão profundo, é tão tocante, tão belo você ouvir aquelas palavras através da poesia dele, mesmo que seja um ouvir figurativo, né? O livro é uma plataforma que te permite mais, e diferente do tempo de uma pessoa que se senta para ler um livro e quem passa o olho em uma timeline. O livro ainda é melhor que um celular, afirma Isaac Magiese. E novamente mais um escritor contemporâneo que reafirma a mesma ideia que eu tenho de que o livro não vai morrer, o livro impresso não vai cair em desuso e não vai deixar de existir. As pessoas que adoram a leitura, que amam a leitura, ainda vão continuar amando o livro impresso, mesmo que tenha a possibilidade de um recurso digital. Então a gente pode explorar muito bem o livro impresso e o livro digital, como demonstra, né, a poesia desses autores, do Igor Pereira, da Riane Leão e do Isaac Magiese, que embora sejam insta-poetas, ainda assim publicam seus livros e tem sido tem caído, né, no deleite do público. Agora aqui temos a imagem, né, imagens do perfil do Isaac Magiese no Instagram, e com 2 poesias dele. Não confio na virtualidade, por isso trago as pessoas que amo para a realidade. E o segundo texto, que é da famosa nota sobre ela. Felicidade foi quando ela aceitou a sua intensidade e tomou banho de chuva nas suas próprias tempestades. Isaac Magiese. E agora, por fim, o nosso escritor Fabrício Carpinejar, o poeta pai. Aqui tem a imagem dele, a maioria de vocês já conhece porque ele está sempre em evidência no programa da Fátima Bernardes. Fabrício Carpinejar é de 1972, é um poeta, cronista, jornalista, apresentador brasileiro. Ele é considerado um dos principais nomes da poesia contemporânea. Fabrício Carpinejar nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de outubro de 72, filhos de poetas, Carlos Nejar e Maria Carpi. Mudou-se para Porto Alegre, onde estudou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduando-se em 1995. Em 1998, passou a assinar Fabrício Carpinejar, unindo os seus 2 sobrenomes. Ainda em 2000, publicou Um Terno de Pássaros ao Sul, que recebeu o Prêmio de Destaque de Literatura do Júri Oficial como o melhor livro de poesia da 46ª Feira do Livro de Porto Alegre em 2000. Em 2001, com o mesmo livro, recebeu o prêmio
Açorianos de Literatura da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, categoria Poesia, e em seguida lançou, né, a terceira sede em 2001, Prêmios Açorianos de Literatura em 2001 e o Prêmio Cecília Meirelles em 2001, da União Brasileira de Escritores, melhor livro de poesia em 2001, segundo a revista Veja também. Aqui temos uma perspectiva literária sobre Fabrício Carpinejar, diferente dos outros autores. A gente não tem uma faixa etária nem público, porque o Fabrício Carpinejar ele trabalha muito mais essa questão do marketing pessoal, tanto dentro da literatura, dentro de palestras e outros, então o seu público é um pouco mais vasto e mais misto. E nós temos aqui um texto dele, que ele costuma, o Zac Magiese, ele dá tilógrafo, tira foto e posta no Instagram. O Carpinejar, ele escreve no guardanapo, tira foto e posta no Instagram. Poeta não é aquele que lê livros, mas o que lê pessoas, segundo Carpinejar. Então, em busca das origens, do entendimento do ser, vai se tornando o elemento comum que costura a teia da poesia de Carpinejar. A presença do pai e inúmeras referências a ele acrescenta ainda uma reflexão. Além de pai, no sentido biológico do termo, de origem da própria vida, Carlos Carpinejar deixa marcas profundas também na própria gênese do poeta. É o poeta gerado pelo poeta, o que dimensiona a reflexão tanto da vida quanto da produção poética. O escritor, jornalista e professor universitário, ainda de 20 e poucos livros, pai de 2 filhos, um ouvinte declarado da chuva, um leitor apaixonado do sol. Quando conseguir se definir, deixará de ser poeta. Essas são as palavras do próprio Carpinejar sobre ele mesmo. E aqui nós temos um dos seus livros, né, que já publicou alguns, e a gente escolheu um deles para estar aqui mostrando para vocês. O livro Pra Onde Vai o Amor. E dentro desse livro a gente selecionou um trecho da obra A Verdadeira Janela. Quando o destino fechar uma porta, tome o costume de ajudar o azar e dar mais uma volta na chave. Terminamos nos trancando ainda mais. Aproveitamos para nos isolar ainda mais. Entramos no mundo conspiratório. O mundo está contra nós. A paranoia é o mel para atrair coisas ruins, mas poderia ser diferente. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir o vestido da esposa. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir uma garrafa de vinho. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir um livro. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir uma lata de leite condensado. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir uma amizade. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir nossas gavetas e arrumar a bagunça. Quando o destino fecha uma porta, poderíamos abrir a cabeça e parar de culpar o destino. Então, é uma reflexão aqui do Fabrício Carpinejar, né, para onde o amor vai, não só o amor com o próximo, mas o amor conosco mesmo, o amor próprio, não é? E para fechar nesse encontro, né, a nossa discussão para o chat, com a pergunta: o que a poesia contemporânea virtual te oferece? Torna-se mais bela por ser digital? Deixe a opinião de vocês aí que a gente vai discutir. E por fim, as nossas sugestões de aquisições. Dessa vez nós vamos sugerir a Rupi Kaur, né, que é uma das escritoras que foi influenciou a nossa Rione Leão, e também que está com grande destaque, né, na literatura contemporânea. Então nós temos 2 obras dela, Outros Jeitos de Usar a Boca, que ficou bastante conhecido, e o segundo livro dela, que foi publicado, que é O que o Sol Faz com as Flores. Então são livros maravilhosos também, eu já li o primeiro e super indico. Quem tiver a curiosidade pode pesquisar algo dela na internet antes de fazer as aquisições, e se gostarem, são ótimas dicas para adquirir. E aqui estão as nossas referências para quem quiser ter acesso nelas na íntegra, e até o próximo encontro.